ser. Tranquilo, pode ser sim. Aí é justamente isso que eu quero, né, verificar quem está faltando, quem não está. Mas aí vocês podem enviando até hoje. E, gente, não que vocês não possam, né, só avisando que a aula começou a ser gravada, mas não que vocês não possam me enviar, né, para além do dia de hoje. Só que para além do dia de hoje, né, eu já vou pedir para vocês os últimos tópicos do projeto, certo? Então, eu vou corrigir agora os trabalhos, eu só vou aceitar agora os trabalhos a partir de hoje, com todos os itens do projeto, né, mandados para mim. Então, por exemplo, quem não me entregou até hoje com o referencial teórico e a revisão teórica e a metodologia, aí quando for mandar para mim depois, aí já vai ter que mandar junto com a introdução e a bibliografia, ou seja, o projeto, né, finalizado, certo, gente? Que é justamente isso que eu vou apresentar para vocês hoje, vou explicar, né, um pouquinho para vocês como funciona esses últimos itens para vocês finalmente terem um projeto todo prontinho, que é o que vai valer a nossa nota da segunda unidade, certo? Que é o projeto finalizado, certo, gente? Porque vocês já fizeram praticamente quase todo ele, falta só a introdução e a revisão bibliográfica, tá certo? E aí, por isso que eu pedi que hoje vocês tivessem, né, hoje não fosse só uma aula para um pequeno grupo, né, um grupo de orientação, mas que fosse, né, para todos e todas, né? Inclusive, eu gostaria que esse númerozinho de participantes aqui na nossa aula tivesse bem maior, né? Porque depois fica chovendo as dúvidas no e-mail, aqui no Teams, né? E aqui hoje eu estou aqui para sanar todas essas dúvidas de vocês, inclusive a respeito da revisão teórica, né? Que eu pedi para muita gente, para vocês me mandarem, para algumas pessoas né, que eu já vi e retribuí, eu percebi que algumas pessoas não compreenderam muito bem o que deve ser feito na revisão teórica, né, no tópico, quando vocês têm que apresentar, né, os trabalhos que vocês estão lendo. Então, algumas pessoas, eu acho que não ficou muito claro na cabeça como deveriam, né, o que deveriam escrever nessa parte do projeto. E aí eu vou falar mais uma vez aqui com vocês hoje sobre isso, tá? Para que, né, quando vocês forem fazer as correções, vocês, né, já me mandarem dentro daquilo que a gente espera que tenha nessa etapa, certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, tá? E aí eu peço o seguinte, né, eu vou apresentar esses tópicos para vocês hoje, os últimos, né, vou tirar essas dúvidas, eu vou ficar aqui disponível para quem tiver questões específicas, né, para a gente discutir sobre esses itens, tá certo? Hoje e a próxima aula vão ser exclusivamente, né, com esse intuito da gente discutir os últimos pontos e os últimos ajustes do projeto, porque de hoje a 15, tá? Já é a data para vocês me entregarem o projeto final, para valer a nota da segunda unidade, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui. Enquanto eu estou compartilhando, ficou claro isso que eu falei para vocês? Alguém ficou do que a gente vai fazer e de quais são os nossos próximos passos? Ficou claro, gente? Ótimo. Já que ninguém se pronunciou, então a gente vai conversando por aqui também, tá? Aqui onde tem o nosso modelinho. Mais uma vez, eu reitero a importância de vocês estarem fazendo o trabalho de vocês dentro desse modelo, tá bom, gente? Ó, a revisão, a introdução, que é o penúltimo tópico que eu estou pedindo a vocês, né? Mas o último, propriamente dito, de produção textual. Então, a introdução é onde vocês vão apresentar para a pessoa que está lendo, que vai pegar o trabalho de vocês, o que tem nesse trabalho. No caso, é um projeto. Então, o que vai conter nesse projeto? O que é o tema de vocês? Então, pensem
que a introdução de um livro, a introdução de um texto, a introdução de um artigo, é a primeira coisa que uma pessoa, quando pega um trabalho, ela lê. Porque ele tem que estar trazendo uma síntese, apresentando o que aquela pessoa vai encontrar dentro daquele trabalho. Então, é onde vocês vão apresentar o tema de vocês. Então, onde tem dizendo aqui, ó, na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver. Tá, gente? Então, é aqui na introdução que vocês vão falar, certo? O que é que vocês, né, estão escolhendo pesquisar, por que vocês escolheram pesquisar essa temática, tá? Então, vejam só, tá aqui, ó, desenvolver genericamente o tema. Então, vocês vão apresentar de uma forma, né, não precisa se aprofundar tanto, certo? Porque eu volto a dizer, isso ainda não é o TCC de vocês, isso é o projeto que vocês querem transformar no TCC. Então, não cabe uma análise muito minuciosa de o que é o tema. Vocês vão apresentar o tema, trazendo, né, dando uma pequena contextualizada nesse tema, tá? Por isso que ele fala aqui, desenvolver genericamente, de uma forma mais, né, mais ampla e mais superficial. Não precisa de muito, né, discutir muito sobre o tema, tá? Anunciar a ideia básica, certo? Ou seja, qual que é o objetivo de vocês, né? O nosso objetivo é analisar a educação de jovens e adultos. O nosso objetivo é compreender como a utilização dos jogos e das brincadeiras pode potencializar o aprendizado de crianças na faixa etária de tal a tal. Enfim, vocês vão trazer qual é a ideia básica, né? E o que vocês imaginam que vão, né, concluir, o que vocês esperam alcançar com o trabalho de vocês, ok? Delimitar o foco da pesquisa, que é o que vocês já estão fazendo. Então, o objetivo, vocês sabem que dentro da educação, né, é muito amplo o tema, mas o tema de vocês é bem específico. Então, nós vamos trabalhar com esse tema, né, focado na educação infantil, focado nos anos iniciais, focado na formação de professor, enfim, você vai dar aquele, como a gente coloca assim, botar a lupa, né, olhar bem direitinho exatamente um recorte que é o tema de vocês, tá? Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho, que é isso que eu também estou falando para vocês, e descrever os motivos que levaram à escolha do tema. Lembra que eu pedi logo no início que vocês, né, me contassem a motivação que os levou às escolhas de vocês sobre o que iriam pesquisar? Então, aqui na introdução, vocês também contam um pouquinho sobre isso, certo? Para quem vai ler o trabalho, para o leitor. No caso, sou eu, tá? A princípio, a primeira leitora do trabalho de vocês, ok? Então, vocês vão dizer o que foi que lhes motivou a uma experiência. Foi uma observação de uma aula que despertou o interesse em se aprofundar sobre determinada temática. É uma questão, né, que se faz presente no dia a dia das escolas. Enfim, vocês vão colocar quais foram, né, o que impeliu vocês a escolher esses temas que vocês, né, estão aí debruçados e debruçadas sobre, tá? E definir o objeto de análise, o que será estudado, que isso aí já está bem discorrido, tá? No texto que vocês vão estar escrevendo. Então, gente, a introdução, enquanto ela sendo uma pequena apresentação do trabalho de vocês, né? Em termos quantitativos, eu posso falar para vocês de uma página e meia, no máximo 2 páginas, para vocês trazerem a introdução, certo? É um tamanho suficiente para o projeto, tá? Para o artigo ela pode ser um pouquinho maior, mas a gente conversa mais lá na frente, no próximo semestre. Mas agora, para o projeto, uma página e meia, mas estourando 2 páginas, é suficiente para vocês fazerem uma boa apresentação do trabalho de vocês, tá? E aí, novamente, é uma apresentação em texto corrido. Se vocês quiserem utilizar alguma citação para dar alguma ênfase no trabalho, pode sim, tá bom? Podem fazer as respectivas citações, tá certo? Alguma dúvida sobre a introdução, gente? Por favor, falem agora. Quem ficou com alguma dúvida a respeito da introdução. Tá tranquilo?
Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo tão calado hoje. Todo mundo calado, ninguém fala nada. Então, bom, eu vou partir do pressuposto que todo mundo entendeu o que eu falei. Então, vamos embora. Vamos continuar aqui a falar. Então, o último tópico que eu quero que vocês, né, que fica faltando para vocês me entregarem é justamente a bibliografia, o último tópico, tá? E nada mais é, né, do que qual material bibliográfico vocês utilizaram nessa pesquisa. Então, gente, antes de mais nada, certo? Qualquer trabalho que foi citado ao longo do texto, qualquer artigo, qualquer livro, certo? Seja que vocês citaram diretamente, ou seja, que vocês se debruçaram sobre para ter uma ideia, qualquer dos trabalhos que vocês estão, né, fazendo esse levantamento e que tem a ver com o tema de vocês, eles devem aparecer na bibliografia. Eu já recebi alguns trabalhos de vocês, alguns já trazendo a bibliografia, e eu já percebi a ausência, né? O livro foi citado, a autora foi citada lá no referencial teórico, mas o livro não aparece na bibliografia. Gente, na bibliografia tem que vir todos os materiais que vocês usaram, direto ou indiretamente, ou que vocês estão utilizando, certo? Para a construção do trabalho. Vocês mencionaram no trabalho, tem que estar na bibliografia, tá certo? Aí aqui, ó. A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa pode incluir aqueles que ainda serão consultados. Lembra que eu falei quando eu expliquei para vocês sobre a revisão teórica, que vocês poderiam mencionar autores, né, artigos, livros, enfim, que vocês pretendiam ainda ler. Então, esses mesmos que vocês falaram, mesmo que não leram ainda, mas que vocês citaram que pretendem ler, eles também têm que estar aqui na bibliografia de vocês, tá certo? A bibliografia básica, todo o material coletado sobre o tema, livros, artigos, monografias, material de internet, então tem que estar tudo na bibliografia, tá? As referências bibliográficas devem estar de acordo, né, com a atual, né, norma da ABNT, que é aquilo que eu apresentei para vocês naquela nossa oficina, algumas aulas atrás, tá? Então, lá tem tudo, né, minuciosamente explicado, aquele PowerPoint que eu apresentei, que eu compartilhei com vocês, tem ali explicado bem direitinho como fazer as devidas citações, as devidas referências, certo? Bibliográficas no trabalho de vocês. E na bibliografia final, vocês devem listar em ordem alfabética, ou seja, do sobrenome do autor, tá? Do último sobrenome do autor, então é por ordem alfabética, certo? Todas as fontes consultadas, independente de serem de tipos diferentes. Apenas a título de exemplo, a seguir, veja como citar alguns dos tipos de fontes mais comuns. E aqui no próprio artigo, né, no próprio modelo, perdão, já vem dizendo como que vocês podem citar. Então, tem aqui, ó, livros. Como é que eu vou citar um livro? Então, tem aqui, ó, o livro é do Antônio Carlos Gil. Então, Gil é o último sobrenome do cara, então tá aqui em letra maiúscula, vírgula, o restante do nome dele, né? Não precisa ser todo maiúsculo. O título do trabalho ele tem que estar em destaque, né? No caso, em negrito. E aí vem os restantes das informações. Nesse caso aqui, o número da edição, a cidade onde foi impresso, a editora e o ano da impressão, tá? Mesma coisa aqui com o livro da professora Eva Maria Lacatos e professora Marina, tá? Então vem aqui o título do trabalho, né? Novamente, tudo direitinho. Professor João Álvaro Ruiz, metodologia científica. Ó, uma coisa que é importante vocês atentarem. Aqui o título do trabalho é todo esse, ó. Guia, metodologia científica. Guia para eficiência nos estudos, tá? Mas aí só fica em negrito, como tá aqui, o título principal, que é esse. Depois dos 2 pontos é o subtítulo. Aí ele não fica em negrito, só o título principal, certo? Aí, ó, se vocês forem pesquisar artigos de revistas científicas, como vocês pesquisarem. Se vocês forem pesquisar material de internet, que é o que a maioria está utilizando, né? Como pesquisar o material de internet. E é fundamental vocês colocarem, né, o nome da pessoa que escreveu o artigo, o título do artigo, tudo direitinho,
mas vocês precisam colocar isso aqui, ó, disponível em, aí vocês vão colocar aqui, abrir esses colchetes, né, e colocar o endereço todinho da página, do site, enfim, de onde vocês pegaram aquele material, de onde vocês pegaram aquele artigo, certo? E colocar que o acesso foi, certo? Se vocês lembrarem da data exata, ótimo. Se não, pelo menos colocar o mês e o ano de quando vocês pesquisaram, de quando vocês fizeram essa pesquisa naquele respectivo site, certo, gente? Então, é fundamental vocês, né, obedecerem essas normas aqui, tá bom? E aqui é novamente, né, as regrinhas básicas que vocês também têm lá naquele material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui para cá para o Teams para a gente conversar. Cadê? Pronto, gente. Então, ó, vocês estão faltando me entregar agora no projeto a introdução, que eu já acabei de explicar para vocês o que é, e a bibliografia, tá certo? Dúvidas nesse momento a respeito desses dois itens que vocês estão faltando me entregar? Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoas? Alguma dúvida, gente? Pronto, Elielson está falando ali que não tem dúvidas. Inclusive, já respondi o teu, Elielson, e o teu já me mandasse todo completinho. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Eu estou falando pedindo para vocês, né, se colocarem. É Mônica. Então, essa introdução é um resumo do nosso trabalho. Posso dizer apresentação. É uma apresentação. Você vai apresentar o que tem no seu trabalho. Então, por se tratar de um projeto, né, de pesquisa que porventura se tornará um artigo científico, né? Esse trabalho traz como tema central, aí você apresenta qual é o seu tema, pode falar um pouquinho sobre o tema, tá? E aí dizer, né? E para tanto, estamos realizando pesquisas bibliográficas, né? Como no livro de fulano de tal, de Beltrano de tal, e você dizer que tem mais informações sobre os autores, né? Na revisão teórica, tá certo? Você falar um pouquinho sobre qual é a metodologia que você, né? Que vocês estão pensando em utilizar, fala bem pouquinho também, porque a metodologia por si só ela já está lá na parte da metodologia, entendeu? Então, vocês vão apresentar sinteticamente o que a pessoa vai ter naquele trabalho. Vocês vão apresentar o tema, vocês vão apresentar como vocês estão buscando as informações para esse tema, como vocês esperam realizar, né, as pesquisas, que é na questão da metodologia, certo, gente? Como eu mostrei para vocês lá, qual foi a motivação da escolha desse tema, entendeu? Então, é isso que vocês vão colocar na introdução. Uma breve apresentação do que vai ter no trabalho, no caso, no projeto, certo? Certo, Ju, obrigada. Entendeu, Mônica? Entendi, Ju. Qualquer dúvida eu mando, aí você faz as correções, não é? Isso. E aí, como eu estou falando para vocês, ó, o prazo, que agora o próximo prazo que eu dar para vocês vai ser o prazo final, o prazo definitivo, que é o prazo para a nossa segunda avaliação, certo? A nossa segunda avaliação vai ser no dia 29 do 6, não é isso, gente? A próxima, de hoje a 15, deixa eu ver aqui no meu calendário, se é isso mesmo. De hoje a 15 é o dia 29, tá no meu calendário. Isso mesmo. Então, dia 29/6, né? Segunda unidade, que vai ser a entrega. Final. Certo? Novamente, eu lembro que você falou que ficaria para o dia 2/7 e estender um pouquinho. Você lembra disso?
Não foi, eu falei, eu combinei, era essa minha dúvida que eu estava com vocês. Então, vocês, pronto. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu reiterar isso que eu falei para vocês. Cadê? 29/6 com, eu vou colocar o seguinte, com tolerância até 2, cadê a barra? Do 7. Combinadas, então? Quem terminar antes, melhor, porque aí eu já vou corrigindo e já lança, você já fica livre dessa pendência. Mas aí eu tenho... Oi? Oi? Quem foi que falou? Bom, não sei, né? Então, ficou claro para vocês? O prazo final, finalíssimo, é o dia 2/7, certo? Então, vocês têm, né? A gente tem essa aula de hoje, a gente tem o nosso próximo encontro na segunda-feira que vem, tá? Dia 26 é a data que está prevista para a nossa segunda unidade, então vocês enviam. Quem não conseguir até o dia 26, eu estendo esse prazo até o dia 2/7. Mas o ideal é que vocês consigam me entregar até o dia 29/6. Até porque o que falta é o mínimo, né? A não ser que você não tenha feito nada, mas o que falta agora do projeto é apenas um tópico, que é a introdução, que é a apresentação de tudo que vocês já fizeram. Então, não 26 requer... ou 29, Ju? 29/6. Tá aqui no chat, eu botei no chat. Certo. Para ficar registrado bem certinho para vocês, tá bom? Cadê? Deixa eu ver. Quinta-feira é o nosso projeto. Cadê? Aí, Elielson está fazendo uma pergunta que pode ser útil para vocês. Ele mandou aqui para mim, ó, professor, acredito que aqui na quinta-feira o nosso projeto, o dele e da Aureni, ficará pronto, com as correções. Posso enviar quinta ou só na data determinada. Quem for terminando e me enviar antes, né, eu posso dar a corrigida e devolver para vocês fazerem algum ajuste final até a data limite do envio, certo, gente? Então, tenha essa possibilidade. Se vocês conseguirem terminar mais cedo, eu posso fazer as devidas correções para vocês me enviarem ele ainda mais ajustadinho. Porque quanto mais próximo do ideal, a questão da nota vai ser um reflexo disso, né? Da qualidade do trabalho de vocês, tá? Eleandra, enviamos e fugimos um pouco do modelo. Devemos ajustar ou tá bom naquele jeito? Gente, vejam. Vocês precisam colocar o trabalho, isso aí agora eu vou falar sério mesmo. Vocês precisam colocar o trabalho dentro do modelo que eu enviei, certo? E o trabalho, ele deve estar dentro das normas da ABNT, aquelas normas que a gente trabalhou, né, na oficina, naquela nossa aula, tá? Que eu acredito que todo mundo teve acesso àquilo. Porque na primeira unidade eu não levei em consideração as normas da ABNT para atribuir nota e corrigir os trabalhos de vocês. Nessa agora, segunda unidade, eu vou ser bastante criteriosa nisso daí. Ah, a professora vai tirar ponto? Vou tirar ponto. Se a pessoa menciona o cara no texto e não está na bibliografia, já vai perder aí um percentual de pontuação, certo? Se o trabalho está fora das normas, desde do tamanho da margem, o parágrafo, o recuo da referência da citação direta longa, enfim, todas essas questõezinhas eu vou ser bem cri-cri e vou, né, cobrar de vocês. Por que eu vou ser bem cri-cri? Porque vocês vão ser cobrados o dobro disso quando vocês forem fazer o TCC. Então, tem de colocar dentro do formato, certo? Tem que colocar ele todo dentro da norma, tá bom, gente? Para quando vocês forem me enviar. Cadê? É a mesma que a de Joseli, professora. Botei meu todo na BNT. Pronto, né? Vejam direitinho, certo? E alguns que eu já estou corrigindo, o que eu estou percebendo que está fora da BNT, alguns eu estou sinalizando, tamanho do parágrafo errado, ajustar referência, certo? Então, eu estou falando para vocês, né? Alertando vocês mesmo que eu vou corrigir, vou pegar no pé, no detalhe,
dos ajustes das normas da BNT, certo? Diga, Calson, você levantou a mão. Ju, boa noite. Oi. Diga. Se no projeto eu não ter mencionado algum autor e colocar ele na biografia, pois irei usar futuramente algumas coisas dele, tem algum problema ou devo Não. deixar para colocar lá no Não, final? pode colocar, até porque se você já o mencionou lá, é porque você já fez alguma leitura dele, ou até algum trabalho que porventura você leu e lhe inspirou alguma coisa a pensar, você também deve mencionar na sua bibliografia, certo? Agora, o problema maior é justamente você citar no trabalho e não trazer na bibliografia, entendeu? Esse é muito mais grave do que você colocar um que você não citou, por exemplo, entendeu? Certo. Ok, Ju, obrigado. Pronto. Que mais, gente? A gente está falando aqui não foi nas normas. Vocês têm que ver as normas, certo, gente? Que eu passei para vocês e ver se o trabalho de vocês está dentro das normas, tá? Isso faz parte da produção, né, acadêmica do pesquisador. Então, vocês têm que verificar se o trabalho está de acordo com as normas, ok? Quer mais? Quer mais de dúvidas? Oi, professora, boa noite. Janaína, depois. Ela fala primeiro. Quem foi que falou? Pode falar. Oi, João, pode falar. Pronto, Jana, depois Adriana. Vai, Jana. Pronto, boa noite então, professora. Boa noite, gente. Veja só, professora, eu já estou quase, desde que iniciou, né, esse negócio de pandemia, estou sem o computador. Então, na realidade, o seu material eu abri pelo celular e eu tenho feito ele pelo celular. O que eu tenho enviado para a senhora seria pelo celular. E eu digitei esse material que a senhora pediu, né, revisão teórica e metodologia, só que aí, quando, tipo, vai indo, descendo, digitando e descendo, quando chegou lá embaixo, não sei se foi na revisão teórica ou se foi na metodologia, aí sozinho ele alterou. Tipo assim, em cima ficou espaçamento e embaixo já ficou tudo juntinho. Aí a senhora, se pudesse dar uma olhada para mim, não sei se é alguma coisa do celular, sei lá, tá certo? E entender isso. Mas antes de eu... É um probleminha justamente, esse é um problema, Joana, porque o celular ele não tem as mesmas formatações isso é a minha dificuldade. Isso realmente mesmo. Aí eu sei que ele foi enviado assim, porque pelo que eu vi, eu fui digitando, de repente, quando ele passou para outra folha, ele já não estava com a mesma formatação. E eu estava seguindo tudo que a senhora passou para a gente, né? E sobre também os teóricos. Eu não encontrei ainda, assim, algo, né, embasamento, assim, para Valon e Vygotsky. Só que eu quero trazer eles, que eu sei que eles trazem, e aí eu acabei comentando no referencial teórico sobre eles, que eu vou buscar mais materiais acerca deles, mas eu não coloquei na bibliografia, porque, mas a senhora já relatou agora, né, que mesmo que a gente cite lá, que vai buscar, é para colocar. Botar. Pronto, então é isso mesmo. Pronto, aí eu queria que a senhora desse uma olhadinha lá na minha bibliografia também, eu só coloquei realmente os que eu já encontrei, então eu lancei lá. Tá certo? É isso e obrigada, viu? Agora, em relação à bibliografia e ao referencial teórico, antes disso, eu só responder aqui, a Jaine perguntou acerca da capa, se precisa ter a logo da instituição. Gente, todo e qualquer trabalho acadêmico da instituição, vocês têm de colocar a logo dela, certo, gente? Então, assim, já é para vocês terem isso de praxe, tá? Então, vocês coloquem a logo da instituição, certo? Lá na capa do trabalho de vocês, ok? Lembrando que eu mandei para vocês na nossa aula, certo? O modelo em que o projeto final tem a capa e tem a contracapa. Lembram lá, vejam lá, que eu inclusive tenho as fotinhos bem direitinho, né, do modelo final que vocês devem me apresentar. Então, peguem lá aquele material, tá bom? E coloquem todo dentro daquele referencial, certo? Adriana, qual a tua dúvida? Era sobre a introdução, professora, e a bibliografia.
É como fazer, porque a gente não parou para porque eu olhar acho que isso. tu entrou depois, porque eu comecei a aula explicando exatamente como fazer Eu, a introdução, que é uma breve apresentação do que tem que ter no seu trabalho. é porque eu entrei agora há pouco, porque eu estava sem internet. Isso, eu imaginei. Aí lá no comecinho da aula, a gente já apresentei para dizer para vocês o que introdução é, que é uma breve apresentação, que deve ter pelo menos uma página, no máximo 2, onde vocês vão trazer, né, uma breve apresentação do tema, a motivação da escolha do tema, né, como vocês esperam, o que vocês esperam alcançar, né, o caminho que vocês farão, uma síntesezinha da metodologia, né? Mencionar os autores que vocês estão se debruçando, mas sem se aprofundar muito nisso, porque essas questões estão, né, ao longo do trabalho. A introdução, vocês vão só dizer, né, o que vocês estão fazendo, né, naquele momento no trabalho de vocês, certo? Entendi. Pronto. Obrigada. Certo, gente? Então, ó, vocês têm que ficar bastante atentos e atentas, certo? Às normas, tá? Em relação à bibliografia e referencial teórico. Eu tenho recebido trabalhos, né? Que eu já estou corrigindo, e quando a gente encerrar aqui a aula, eu vou continuar a correção do que me foi enviado, certo? Trabalhos assim com poucas referências, tá, gente? Então, a essa altura do campeonato já, né? No final da disciplina, desde o início, desde o nosso primeiro encontro, eu venho falando a vocês a importância, né, desse levantamento, de vocês estarem buscando fontes, de vocês estarem buscando referências, né? E eu esperava que nesse momento a quantidade de leitura de vocês já tivesse, né, numa quantidade considerável. Então, se vocês pegam qualquer artigo acadêmico que vocês leem na disciplina de vocês, ou até nas disciplinas, ou até no que vocês estão pesquisando para escrever o de vocês, se vocês forem lá na referência bibliográfica desses trabalhos, vocês vão ver, dificilmente você encontra um artigo com menos de 10 referências. Então, vocês precisam ampliar ainda mais, gente, a pesquisa, o quantitativo de livros e artigos, né, para dar sustentação ao trabalho de vocês. Reforço, vocês não têm que daqui até o dia de entregar o projeto ler tudo. Não, mas pelo menos vocês têm de identificar a existência desses trabalhos, né? Salvo uma outra exceção aqui, os temas mais específicos, a maioria dos trabalhos de vocês são temas que são bastante revisitados pela academia, pela pesquisa. Então, o que tem de trabalho sobre os temas de vocês é muita coisa, certo? Então, eu estou dando agora uma recomendação mesmo. Vocês precisam ampliar a quantidade de leituras para o projeto e futuramente para o TCC, tá, gente? Porque como vocês estão fazendo um projeto, e o projeto é o planejamento do que vocês vão querer realizar, então o ideal é que vocês já saíssem daqui com todo o material, né? Já que vocês leram e pretendem ler já separado. Então ele teria que já estar todo no projeto, certo? Então, reforço, um projeto, né, um artigo científico não se sustenta com apenas 5 referências bibliográficas. Vocês têm que aumentar ainda mais essas pesquisas de vocês. Tudo bem, está todo mundo em casa, todo mundo, né, em isolamento social, mas a internet, né, tá aí bombando. Se eu jogar, por exemplo, ludicidade e educação, né, como eu fiz na semana passada, só numa única pesquisada no Google eu achei mais de 10 mil artigos ou menções à ludicidade e educação. Então, gente, é pesquisar, é buscar na internet, é fuçar, é pegar o artigo que eu acabei de ler, certo? E no artigo que eu acabei de ler, eu vou lá ver as referências que o cara usou, que o cara citou no trabalho, certo? Para poder ir atrás dessas mesmas referências, ou pelo menos de algumas delas, para endossar ainda mais aquilo que eu estou querendo pesquisar. Porque eu volto a dizer, muitos dos temas que vocês selecionaram são temas já bastante estudados. Então,
para vocês não ficarem, né, fazendo mais do mesmo, a mesma coisa que todo mundo já fez, vocês precisam expandir as pesquisas e leituras de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Professora, precisamos colocar na bibliografia, além dos teóricos, tudo, gente. Na bibliografia, tudo que vocês estão pesquisando sobre a temática, ele tem que estar na bibliografia. Absolutamente tudo. Artigo, livro, TCC, tese, tudo que vocês estão pesquisando sobre a temática, que tem a ver com a temática, tem que estar, certo? Na bibliografia. Ok? Foi a pergunta aqui no chat. E aí, quer mais de dúvidas? Ju, Oi. boa noite. É Boa. que, vê só, eu fiz umas pesquisas aqui e me identifiquei assim com o meu tema com 3 teóricos, no caso. Aí eu gostaria de saber se tipo, eu focaria no que eu vejo que tem mais a ver e deixaria mais os outros um pouquinho de lado, ou falaria sobre os 3. Encaixaria os 3. Falaria sobre os 3, mas apontaria com qual deles você se identificou mais. Entendeu? Certo. Você não deixa de mencionar os outros, mas você diz que, de acordo com o caminho metodológico escolhido, ou com, enfim, né, o autor que mais, né, se identifica, ou que mais irá colaborar é fulano e tal. Por isso. Certo? Certo. Muito obrigada, Ju. Ótimo. Isso, Jaine. Exatamente. Nesse momento a gente não está sem conseguir os livros especificamente, mas é importante você citar que tem esses livros, que você conhece da existência desses livros, né? E falar da possibilidade de em breve estar tendo acesso a eles, entendeu? Mas você tem que citar tudo que você está lendo, desde artigo até tese, monografia, né? Por isso que eu passei para vocês na primeira aula os links tanto da Cielo quanto do programa de pós-graduação da Federal daqui, certo? Que era justamente onde vocês encontrariam muita coisa, né, para pesquisar. Dificilmente vocês não conseguiriam encontrar nada da temática de vocês. Porque tem um trabalho sobre os mais variados temas nesses links que eu passei para vocês. Só, né, há exemplo de 2, mas tem vários outros portais de artigos acadêmicos, de produção acadêmica, que vocês poderiam também estar se debruçando e pesquisando sobre eles, certo? Então, ampliem essas leituras, essas pesquisas de vocês, tá? Na hora que vocês forem escrever, tentem ser bastante rigorosos e rigorosas com as normas, tá? Uma dica que eu sempre dou para quem está escrevendo, porque a escrita é um trabalho, né? Não é um trabalho muito, não é tão simples, certo? Ainda mais se você não tem um hábito de estar escrevendo, ainda mais uma escrita científica, né? Uma escrita acadêmica. Eu sugiro que quando vocês escreverem, fecharem um tópico, ou até mesmo concluírem um projeto de vocês peçam para alguém, algum conhecido, algum parente, né? Algum amigo, enfim, alguém dar uma lida no projeto, de preferência alguém que não tenha relação direta, você alguém que não seja da pedagogia, por exemplo, tá? Só para a pessoa ver se lê o trabalho, se ela entende, se está coerente, se o texto está claro, se o texto não está confuso, porque é muito comum eu estou escrevendo, tá tudo muito aqui na minha cabeça, tudo muito claro, mas aí eu escrevo, não fica tão, né, tão evidente aquilo que eu quero passar. Mas para mim está super evidente, porque eu sei exatamente, porque é a minha pesquisa, é aquilo que eu quero, né, desenvolver. Então, é uma dica, sempre pedir para uma pessoa que é leiga, fazer essa pesquisa, tá certo? Essa leitura, perdão. Ok? É uma dica que eu sempre dou, né? E aí isso ajuda bastante a gente, né? Porque essa pessoa vai dar, eita, eu acho que eu não entendi isso aqui, não. O que é que tu quis dizer com essa palavra? O que é que tu quis dizer com essa frase? Certo? Não é nem para ler sobre teoria, sobre o problema em si, mas é para ler sobre coerência, coesão do texto, né? Que faz parte também da nossa produção, tá? Um texto claro, coeso, facilita muito na hora da leitura,
Então, a leitura é um exercício, tá certo, gente? Então, primou com as normas da BNT, certo? Bastante cuidado na hora de fazer as referências, para botar todo mundo lá que você está lendo, ou que pretende ler, ou que de alguma forma contribuiu para o seu trabalho, certo? Quem ainda precisa expandir mais as leituras e as pesquisas, tá bom? E agora eu queria falar para vocês em relação à revisão teórica que vocês estão me enviando, tá? Gente, vê só. Em relação à revisão teórica, né? Eu recebi alguns trabalhos, e isso de uma maneira geral, não só em pedagogia, mas também em história, né? Eu estava recebendo os trabalhos, em que talvez não tenha ficado muito claro para vocês o que é para ser a revisão teórica, tá? Muita gente está trazendo análises, está trazendo conclusões, certo? Na revisão teórica. Gente, essas análises, essas conclusões que vocês já estão tirando a partir das leituras que vocês estão fazendo, isso vocês guardem já para o artigo, certo, gente? Vocês já estão, né, produzindo ideias que serão úteis para o artigo, para o TCC no próximo semestre. A revisão teórica é apenas para você mostrar que você conhece, que você tem material para realizar aquele trabalho. Então, por exemplo, se você elencou, como foi mencionado aqui, 3 teóricos básicos, então, para a realização do nosso tema, encontramos o livro de fulano de tal. Bota assim mesmo. Encontramos o livro de fulano de tal. Aí põe o nome do autor, o nome do livro e o ano da publicação. Nesse trabalho, o autor nos fala sobre tal e tal e tal conceito, que será abordado por nós no nosso artigo. O que aquele livro ou o que aquele artigo que você encontrou, que você leu ou que você pesquisou, o que aquele material ele vai ajudar você no futuro, que ele vai ajudar você a pensar para produzir o seu artigo, entendeu? Então, não é para vocês já fazerem análise, né? Já tirar conclusão, fazer... Não, é para vocês apresentarem os livros, os artigos que vocês estão lendo, certo, gente? Então, quando vocês forem, né, os que eu já estou devolvendo, eu estou falando isso, né, os que estão dentro dessa perspectiva, não é que o que vocês escreveram nessa revisão não serve, vai servir tanto para o artigo, mas para o campo que é a revisão teórica é exatamente para vocês mostrarem a quantidade de material que vocês estão, né, pesquisando e o que aquele material vai ajudar o trabalho de vocês, certo? Então é isso mesmo, né? Para discutir o conceito de ludicidade. Então, um autor que é muito citado na bibliografia é Joãozinho. No livro de Joãozinho tal, aí bota o nome lá do livro de Joãozinho, né? Ele fala que a ludicidade aí você pode até botar uma citação do que ele diz. Então, nós, né, usaremos essa perspectiva dele para o nosso trabalho. Outro autor que também traz uma contribuição importante sobre esse tema é Marquinhos, no livro tal. Aí põe lá a referência do livro e fala o que é que o livro de Marquinhos, brevemente, vai ajudar no trabalho de vocês, certo? Então, é isso que vocês devem fazer na revisão, tá? Na revisão teórica do trabalho do projeto de vocês. Ficou claro agora, gente, o que é para fazer na revisão? Gente, ficou claro? Ou ainda restam dúvidas? Pronto. Né? Restam esperanças, dúvidas. A esperança sempre tem, mulher. Não relaxa, a esperança a gente nunca deve deixar de ter. Pronto, agora ficou mais claro, a Jane está falando lá. E, gente, mesmo se vocês já mandaram e vocês perceberam, acho que eu não fiz exatamente como a professora queria, não se preocupa não, tá? Porque a revisão teórica que eu pedi para vocês mandarem para mim, esse prazo que eu estipulo para vocês, é para vocês realmente terem a pressão do prazo para construir. Mas vocês ainda terão tempo de fazer essa correção quando para me entregar a versão final do trabalho, certo, gente? Então, calma, tá? Quem já mandou, eu faço a correção e devolvo, certo?
E aí, quem ainda não mandou e quiser fazer esse ajuste, pode me mandar também com esse ajuste, ok? Então, assim, ó, quem já mandou, segura. Não me vai me mandar de novo, não. Senão fica um caos, né? Se vocês verem a pasta de vocês no meu computador, tem que ter uma pastinha para cada um. Então, é bem... Se você fica me mandando vários e-mails, aí fica tumultuado, né, o processo. Então, eu quero que quem mandou até agora, beleza, tá? Aí eu faço as correções e devolvo. Quem não mandou, me manda. E agora, quando vocês forem me mandar novamente, aí vai vir com as correções que eu pedi na revisão teórica e na metodologia, se tiver correções, e aí vocês já me mandam com os tópicos que estão faltando, que é a introdução e a bibliografia, ok? E aí eu já vou corrigir o trabalho como um todo, da capa até a última página da revisão da bibliografia, certo, gente? Para não ficar, né, indivíduo de pedacinho, tá bom? Eu falando parece simples, quando está fazendo é um quebra-cabeça. É como eu falei, gente, é porque vocês não estão habituados, né? Infelizmente, a instituição ela não prima muito pela produção textual de vocês. Aí quando chega agora, né, vem cobrando essa produção textual. Mas a gente está aqui para tentar ajudar vocês, né, para que esse processo ele seja o o menos traumático, digamos assim, o mais tranquilo possível, tá bom? Então, assim... Professora, Oi, diga. assim, antes de chegar a data, no caso, se a gente fizer antes e mandar para você e tiver algo de errado, você vai mandar de volta ou já vai corrigir da Não, maneira que está? eu vou corrigir, né? Se vocês me mandarem antes, eu vou corrigir, certo? E devolvo para vocês, certo? Antes do prazo, eu faço essa correção sim, tá bom? Certo. Obrigada. Mas aí quando vai ser como é que eu posso dizer? A data final da nossa entrega, certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Para não gerar dúvidas, eu vou fechar a data com vocês no dia 2 mesmo, certo? Vai ser a data, não precisa dia 26, vai ser uma outra aula para a gente tirar dúvida. Então, a data da segunda unidade, eu vou colocar aqui, tá? Segunda unidade, baixar. A data é 2/7, certo? Impreterivelmente, vocês têm, né, a data final, dia 2/7. E aí, gente, nesse dia 2/7, mesmo que eu já tenha enviado para vocês as correções, ou então dito, massa, teu trabalho tá massa, tá pronto, no dia 2/7, todo mundo tem de me enviar novamente, certo? A versão final do seu projeto, e aí vai ser justamente aquilo como a gente fez na primeira unidade. Vocês vão colocar o título, tá? Do e-mail, do jeitinho que eu vou colocar aqui, tá? Então, no título do e-mail, vocês vão colocar projeto final, certo? Segunda unidade e o nome de vocês, ok? Do mesmo jeito que na primeira unidade eu pedi que vocês me enviassem o e-mail colocando lá o título, né? Projeto, pré-projeto, primeira unidade, o nome da pessoa ou da dupla, vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Projeto final, segunda unidade e o nome de vocês, tá? Mesmo que eu já tenha dito, o trabalho tá massa, mas no dia 2, que é o dia da final da nossa segunda unidade, vocês têm de me enviar novamente o trabalho definitivo. Por quê? Porque é a partir desse que eu vou lançar a nota de vocês. Gente, ficou claro o que é para fazer. Não se preocupem que na aula que anteceder a entrega, eu reforço, né, essa ideia aqui do que é que tem que escrever, que é lá o título do e-mail, certo? E não me mandem para o meu e-mail pessoal, mandem para o e-mail da disciplina. Outro alerta que eu faço para vocês também, tá bom? Porque como ele é só direcionado para isso, não corre o risco de eu perder nenhum e-mail de vocês. E-mail
a outras mensagens minhas, né, pessoais ou profissionais de outras áreas, tá certo? Então, ficou claro, gente, as informações que eu quero que vocês, o que eu estou pedindo para vocês fazer, ficou claro? Beleza? Então, a gente já tem... Então, pronto. Dia 2/7, todo mundo me envia um e-mail com o projeto final. Dentro das normas, com tudo bonitinho, certo? Com o título do e-mail, esse que eu coloquei para vocês, projeto final, segunda unidade, e os respectivos e belíssimos nomes de vocês, lá no título do e-mail, certo? Porque aí é como eu vou ter o controle de quem me enviou o trabalho, certo? Por que tá ficando desesperada, André? Oxente, chegou até aqui, Adriana, e agora que tá surtando desesperada, mas mulher... Qual é o seu problema agora, André? Adriana, diga qual é a sua dúvida. Fale aqui, que é melhor do que botando aqui no chat. Fale. Professora, cada vez que a senhora fala, eu fico mais perdida. Por quê? O que Mas foi? o problema é claro. Não sei, eu acho que eu estou com algum problema de entendimento, tem coisas que eu não estou conseguindo assimilar, como o referencial teórico mesmo, né, que eu mandei para você e tem um monte de coisa para corrigir. Eu acho, não sei, eu acho que eu estou com algum problema de entendimento mesmo, de relacionar uma coisa com a outra, como eu falei com você ontem. Não, o seu caso é justamente aquele, o referencial teórico, você já está fazendo análise, você não está fazendo referencial teórico. Eu falei, deixa tudo isso aqui para o artigo e vocês têm que me dizer o que o livro tal, do autor tal, vai ajudar o trabalho de vocês. Depois, o que o artigo tal, do autor tal, vai ajudar o trabalho de vocês. Só isso, né? E aí, claro, quanto mais leituras vocês têm, mais coisas, mais apresentações vocês vão fazer. Então, em tese, a revisão teórica de vocês vai ser um pouco maior, entendeu? É isso, não é para fazer nenhuma análise, não é para trazer nenhum conceito muito elaborado, não. Esse não é o momento, tá? Esse tipo de análise, esse tipo de percepção é tudo para o projeto, por isso, para o artigo. Por isso que eu falo que o tempo verbal do projeto tem que ser no futuro, né? Ajudará, contribuirá, certo? No futuro, porque vocês ainda irão fazer, tá certo, gente? Janaína, qual a tua dúvida? Peraí, rapidinho. Adriana, ficou um pouquinho mais claro na tua cabeça como é que é para fazer a revisão teórica? Acho que sim. Eu vou começar a tentar novamente, fazer novamente, começar de hoje até dia 2, Consegue, para ver se consegue, sai. consegue sim, consegue sim. E em relação à entrega das coisas, ficou claro para você? Sim, sim. Pronto, beleza. Jana, tu levantou a mão, diga. Professora, veja só, eu queria dar uma dica para meus amigos que estão ainda com dúvida. A senhora deixou lá no YouTube, né? E está me ajudando bastante. Eu entro lá e, assim, eu assisto o vídeo na parte onde eu preciso, tipo, revisão teórica. Aí eu vou lá. E quando eu paro, ele continua também, na mesma parte onde eu parei. Eu posso pausar. Então, se o pessoal entrar lá, tá todo o material explicadinho, né, que a senhora deixou. Então, tá ótimo, eu gostei bastante. E aí eu posso ir lá, dou pausa e volto e vou de novo. Então, façam isso, pessoal. Se tiver em dúvida, busca lá que vocês vão conseguir. Obrigada, professora. Beleza, Jana. Eu estou vendo aqui no chat, a Vivi perguntou, né, professora, como a gente cita em nosso trabalho citações de artigos estudados? Do mesmo jeito Você que não você escuta citaria, não, né, Leandro? do mesmo jeito que você citaria um livro. Você cita o artigo. Você coloca o sobrenome do autor do artigo, o nome do artigo, o ano, certo? Do mesmo jeito que você citaria um livro. Só que você faz a observação, né? No artigo de fulano de tal, aí bota o nome do cara, né? Cujo título põe o título do trabalho, do artigo do cara, e você faz a citação que você quer citar, igualzinho como se você fosse citar um livro, tá bom? Quer mais de dúvida?
Quer mais de dúvida? Cadê Vivi? Falou alguma coisa aqui. Beleza. Isso, gente. Ju, Oi, quem é? Ah, oi, Val. sou eu, Valquíria. Ju, boa noite. Boa. São duas dúvidas. Na parte de metodologia, eu não compreendi. Eu sei que você já deve ter explicado em alguma aula que ficou gravada e eu não assisti. Mas, enfim, na parte de metodologia, tem uma. Não, é antes. Quando você corrigiu o trabalho, né, o pré-projeto da gente, você faltou colocar algo mais nos objetivos. Por exemplo, o estágio, o tempo, eu não entendi o que quer dizer com isso. Em que tópico, Val? Tu falasse aí de objetivo, depois falasse metodologia, eu tô sem entender. Porque, peraí, deixa eu ver exatamente onde é. Enquanto você procura aí, Eu não sou... Cecília perguntou... eu vou olhar aqui, é melhor, eu vou olhar nele. Eu vou olhar depois nele, me tá. chama. Deixa eu... Cecília perguntou aqui no chat onde encontra esses vídeos. Gente, toda a nossa aula, além de estar aqui no Teams, se você entrar aqui no Teams, na equipe lá de projeto de diplomação, tem as aulas, né? Tem os canais, a aula e a data, o vídeo, além de estar salvo aqui no Teams, eu ainda faço esse trabalho de baixo o vídeo, converto, subo o vídeo no YouTube para criar um link, especialmente para quem não pôde assistir a aula presencialmente. Então, no YouTube tem os vídeos da nossa aula, mas aqui no Teams também, em cada canal daquele, que cada canal foi uma aula que a gente teve, o vídeo também está salvo neles, certo? Então, vocês podem ter acesso a quem não está conseguindo ver por lá também. E se os colegas quiserem, joga lá no grupo de vocês no WhatsApp, né? Qualquer link dos nossos vídeos, que é só a pessoa entrar lá que eu criei um canal. Aí os vídeos, todos os vídeos que eu já subi das aulas de vocês, tá lá com o nome de Projeto de Diplomação 1. Aí qual foi a aula? Projeto, aí vocês procuram lá os vídeos que são de projeto de diplomação, que é a nossa disciplina, tá bom? Então fica lá, né, para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Achou, Pronto, Val? Ju, achei. Diga. Achei um, aí eu vou descendo para ver o outro. Na parte de justificativa. Aí que você colocou que faltou colocar relevância, aí tudo bem, entendi. E na outra parte é o momento da pesquisa, o estágio, como assim, nessa parte de Em que justificativa? etapa a pesquisa está? A pesquisa está no levantamento bibliográfico, a pesquisa está na leitura e análise dos dados. Em que momento você está da pesquisa, vocês, no caso, a dupla, entendeu? Vocês estão fazendo, né, a construção do projeto, o levantamento de mais fontes, o que vocês estão fazendo naquele momento? Ah, tá, pronto. Então é mais simples do que eu Mulher, pensava. simples. Vocês que Eu às pensei vezes que era ficam outra... querendo complicar o que não é tão complicado Não assim, sei vocês estão agoniadas. que danada é isso, né? Pronto. Algo mais? E outro ponto é assim, por exemplo, tem uma parte, deixa eu ver se eu acho ela aqui, momento da pesquisa, relevância. É uma parte, deixa eu ver onde é, tá? Eu lembro do que é, mas não sei onde está. É que fala assim, possibilidade de, de alguma modificação a partir da pesquisa em relação ao tema. É como se o nosso trabalho fosse sugerir alguma modificação em relação ao tema para o geral. O que exatamente quer dizer? Mas isso é aonde? Pronto, deixa aí de novo, deixa eu ver que eu não lembro não. Tá? Então deixa outra pessoa também perguntar, que eu vou dizer exatamente onde está. Beleza. Quer mais, gente, que vocês têm de dúvida? Tem gente que quer mais?
E aí, quem tiver alguma coisa como o Val está fazendo, né? Alguma coisa Pronto, pontual dos trabalhos de vocês, achei. fiquem à vontade, porque esses nossos próximos encontros vão ser justamente para isso, certo? Para que vocês tirem dúvidas específicas dos trabalhos de vocês. Diga, Val. Pronto. É na parte também de justificativa. É assim, é possibilidade de sugerir modificações em relação ao tema. Se vocês podem sugerir alguma coisa, alguma ideia, certo? No caso que vocês estão trabalhando aí a questão da tecnologia, né? Da tecnologia da informação, enfim, na sala de aula, né? Que sugestões possíveis vocês poderiam trazer para aquela temática? É nesse sentido que eu pedi. Então era isso mesmo. Como o tema de vocês tem essa possibilidade, eu pedi para vocês, até para dar uma relevância ainda maior no tema, entendeu? Pronto, então era isso mesmo, porque mesmo assim eu saí colocando o que eu entendi. Eu digo, eu vou colocar o que eu entendi, quando você pediu para corrigir, né? Que eu demorei até me corrigir agora há pouco. Aí fiz a correção, eu digo, vou colocar o que eu acho. Se não for, depois eu tiro. Pronto, tá bom. Muito obrigada. Viu? Nada, Val. Deixa eu ver aqui, Vivi perguntou alguma coisa aqui no chat. Professora, são 10 autores diferentes, ou pode utilizar, por exemplo, 2 livros do mesmo autor? Sim, você pode utilizar 2, 3 livros do mesmo autor, não tem problema nenhum, né? Aí na hora que você for fazer a referência a ele, no caso, na revisão teórica, você fala, né? Um autor importantíssimo para a nossa temática é Zefinha, né? Ela é tão importante que nós estamos nos debruçando sobre a obra 1, a obra 2, a obra 3, você pode falar dos trabalhos que vocês estão lendo, entendeu? Não necessariamente tem que ser todos diferentes. Se vocês encontrarem 2 trabalhos, às vezes até 3, daquele mesmo autor que é importante para o tema, pode utilizar os 3 trabalhos do cara também. Não tem problema nenhum, tá bom? Bora lá. Dúvidas? Quer mais? Quem mais tem dúvidas? Boa noite, professora. Só consegui entrar agora. É Denise. Oi, Denise. Boa noite. Alguma questão pontual para a gente conversar? Tá tudo gravado, né? Eu posso olhar aí, né? A questão agora vai ser a justificativa, Não, agora os últimos tópicos são a introdução e a bibliografia. Certo. Peraí, deixa eu aumentar um pouco. Justificativa já passou, agora isso aí. Isso, agora é introdução e bibliografia, que são os últimos tópicos, né? Vocês precisam me entregar, né? E o prazo final para entrega é o dia 2 de julho, e já é a data da entrega da segunda unidade, que já é para vocês terem a nota da segunda unidade. Então, vocês vão me entregar o projeto final, o projeto prontinho, bonitinho, lindinho, lá no dia 2/7. Tá certo. Esse agora, o último, eu fiquei com um pouco de dificuldade. Aí eu não consegui pegar a aula do comecinho, né? Que eu queria ter pegado do comecinho, que era para justamente tirar todas as dúvidas. Inclusive, eu expliquei sobre esses últimos tópicos, que algumas pessoas fizeram alguma confusãozinha na hora de escrever. Foi. E aí eu expliquei. Aí, se você puder depois assistir o vídeo da aula, está tudo explicadinho para você. Acredito que vai tirar suas dúvidas. E esses essas 2 etapas agora que a gente vai fazer, mas vamos e a bibliografia. Já expliquei no iniciozinho da aula. Tá certo, tá bom. Até mais, gente. Algo mais? Bom, se vocês não tiverem maiores dúvidas, tá? Então a gente pode ir encerrando a aula. Eu vou aproveitar esse restinho da noite para ir corrigindo o restante dos trabalhos que me foram enviados. E aí daqui para frente, o que vocês forem me enviar já vai vir agora com a introdução e a bibliografia, tá bom?
Ajuda em algo mais vocês? Ajudo vocês em algo mais, gente? Ô, professora, Oi, diga. em alguns tópicos que a senhora grifou, que botou rever a ABNT, é porque está correto, só falta colocar nas regras, né? Isso. Quando eu botei isso, por exemplo, porque muita gente fala, por exemplo, a questão da citação direta longa, que eu expliquei. Quando a citação é direta longa, ela tem que estar tirada do parágrafo, recuo de 4 centímetros, o espaçamento é menor, o tamanho da letra é menor. Então, são essas regrinhas que vocês têm de tomar cuidado. Então, tem pessoas que na justificativa está o espaçamento e-mail, mas quando chega na revisão teórica, o espaçamento está simples. Então, tem que rever a questão da formatação da BNT. O texto em si está ok. A questão é colocar dentro da norma. Sei, entendi. Entendeu? Em relação ao tema do meu trabalho, no caso, aí a senhora colocou que era para eu rever o tema. Aí o que seria esse rever o tema? Porque eu fui colocando o tema, não, o título. O título, é isso. O tema é uma coisa, o título do trabalho. Porque, às vezes o título ele não está tão claro. Ela tá bobo na hora da aula, ela foi tapada. Terezinha, tu poderia desligar o teu áudio só um pouquinho? Terezinha? Tu desliga o teu áudio só um pouquinho. Tem celular quando tua mão não, só pegar o celular novo, aí tu fica ficando o celular. Tem isso não tem lá para usar mesmo. Então, peraí que eu vou... Tem nada a ver isso não, não tem nada a ver isso não, que não presta. Tem isso não, tem isso não. Pronto. Então, quem precisar falar comigo, ativa o áudio, que eu mudo de todo mundo, certo? Sim. Qual que é o teu título, Adriana? Diz de novo aí para mim. Destacar a importância da leitura diária. Acho que é. Oi? Destacar a importância da leitura diária. Isso, destacar a importância da leitura diária. Qual a relação disso com a educação? É isso que não ficou claro no teu título, é por isso que eu pedi para você colocar. Destacar a importância da leitura diária, aí eu até botei lá que eu puxei, né, um comentáriozinho para o lado, né? Relacionar essa questão da leitura para a educação. E na educação de que segmento? Na educação na educação infantil, nos anos iniciais, entendeu? É isso que não ficou claro no teu título. Então, eu pedi para você repensar o seu título nesse sentido, falar da leitura, como a leitura ela vai, né, contribuir, vai desenvolver, vai possibilitar o quê na educação? No caso da gente, era anos iniciais. Aí, isso. Como que a gente poderia fazer essa... Isso tem que estar no título. Você tem que deixar isso claro no título do trabalho. A gente tem que colocar, destacar a leitura diária nos anos iniciais, é isso? Isso, a importância da leitura diária, né, na construção do indivíduo, das crianças dos anos iniciais. Não sei, pensa aí no título, certo? Que fique claro que você quer abordar a importância da leitura, o que essa leitura contribui e para que grupo, para que segmento. Pensa num título que traga essas informações, né? Todas elas, um título não muito longo, mas que explique isso daí, tá bom? Vou tentar. Consegue sim. Deixa eu ver aqui o chat, tem algumas pessoas falando, professora, as citações recuadas são tamanho 10 ou 11, né? As citações recuadas é um número a menos do geral. Então, se o geral é 12, vocês colocam ela a recuada 11 e o espaçamento simples. Tá certo, Vivi? No meu era para acrescentar mais leituras, certo? E teóricos. Isso, Josi. Etienne, professora, eu enviei o trabalho, recebi a devolutiva, que é necessário alguns ajustes. Nesse caso, posso lhe encaminhar novamente com as alterações ou deixo para enviar tudo no dia da próxima entrega? Vejam só, vamos lá, novamente, certo? Até hoje era para entregar o quê?
a revisão teórica e a metodologia, certo? Eu vou corrigir a revisão teórica e a metodologia e vou devolver para vocês. Vocês vão fazer os devidos ajustes e quando vocês forem me enviar, aí vocês vão me enviar agora as correções no que eu pedi para vocês fazerem e vão enviar os próximos tópicos que estão faltando, que é a introdução e a bibliografia, ok? Vocês mandam as correções dos últimos tópicos pedidos junto com o envio dos tópicos que estão faltando, que agora é a introdução e a bibliografia, tá certo? E aí, quando for a data final, que é o dia 2 de julho, é o dia que vocês vão me entregar o projeto, a versão definitiva, que é ela que eu vou corrigir para estabelecer a nota de vocês, certo? Meu, foi isso que o Tiene perguntou. Aí depois, várias vezes se inscreve no YouTube, falando sobre a questão, né, de como achar o vídeo no YouTube. Jana disse que vai mandar no grupo. Quer mais, gente? Algo mais? De nada, Jana. Gente, se eu não tiver mais nada que eu possa ajudar diretamente a vocês agora, certo? Em relação a dúvidas, né? Então, a gente vai encerrando a nossa aula. Eu vou, né, parar aqui a gravação para até depois, para poder posteriormente baixar o vídeo e disponibilizar o link dessa aula, que eu acho que essa aula vai ajudar vocês bastante, quando vocês estiverem, né, mais tranquilos e tranquilas na hora da escrita do trabalho de vocês, certo? Mas é claro que eu me coloco sempre à disposição, tá, para sanar dúvidas. Vocês podem botar aqui a dúvida aqui no Teams, no chat aqui do Teams diretamente. Sempre que eu entro no Teams, eu vejo as mensagenzinhas ali no chat, se tiver alguma dúvida, alguma questão. Ou então eu estarei aqui disponível para vocês na próxima segunda e na segunda, dia 26, para sanar mais ainda possíveis dúvidas que vão surgir na hora que vocês estiverem, né, debruçadas, escrevendo os trabalhos de vocês, tá certo? Então, uma boa noite para vocês, tá certo? Bom descanso e bom trabalho nas leituras e na produção dos textos de vocês. Tchauzinho, pessoal.